Você sabe exatamente o que é a inflação e como ela se comporta? Para entender melhor por que os preços sobem e também como compreender como essa tal dessa inflação afeta a sua vida na prática, nós convidamos o especialista em finanças, Marcos Maluf, para explicar tudo em uma linguagem super simples e sem o linguajar economês. Ele está aqui na nossa casa. Bem-vindo, Marcos, mais uma vez. Bom dia, obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, bem? gente. Tudo certinho. Né? Bom, nos últimos dias, né, a gente tem sofrido muito, né? O preço da gasolina aumentando muito, o preço da carne já vem aumentando há bastante tempo, né? Dos alimentos, o café, então, quase R$8. Impossível tomar café hoje em dia. Tá difícil, né? né? Isso tudo seria um reflexo da inflação, Marcos? Perfeito, Thiago. Olha só, o que a gente precisa entender? A economia funciona como uma grande engrenagem. Então, eu vou dar um exemplo bem simples pra gente agora. A gente viu agora os últimos aumentos que nós tivemos no combustível, na gasolina. Tá? Então, pensa comigo. Do transporte que você pega, utiliza gasolina. Da comida que você pede no aplicativo, utiliza gasolina. De alguém que vai levar, vai fazer uma entrega, uma logística num ambiente comercial, que vai fazer ali uma venda, utiliza o transporte terrestre também, utiliza combustível. Então, obviamente, não só cresce o preço da gasolina, todos os outros preços, crescem junto também. Então, a inflação, na verdade, leva esse nome de inflação, mas nada mais é do que o aumento do preço numa cesta de serviços. E por que isso é tão importante para a gente? A gente, quando olhar para, por exemplo, para o ano passado, eu sei que daqui a pouco a gente vai exibir alguns gráficos, mas quando a gente olha para 2020 e 2021, a gente percebe que a inflação teve um aumento de aproximadamente 10%. O que isso quer dizer? Que a vida da gente ficou um pouco mais cara, 10%. Aí vem a pergunta, nós tivemos um ajuste salarial ou uma remuneração maior, ela cresceu a nossa remuneração também em 10%? Se não cresceu, a gente começa a ter um problema aí. Vai atrasar aqui alguma coisa, vai surgir uma dívida, a gente começa a ter um problema. Então a grande questão da inflação é essa, a inflação foi de 10% no ano passado, a sua renda, a sua receita cresceu também 10%? Se não cresceu, você vai ter que baixar ali um pouquinho o padrão de vida para poder custear as suas despesas. O pessoal de casa vai ver agora uma tabela, né, com a variação mês a mês, não é isso, Marcos, que você trouxe pra gente? Perfeito, mês a mês no ano de 2020. Então, Vamos pra lá. gente entender, o pessoal de casa, gente, é um assunto que as pessoas podem achar que é complexo, difícil, às mas vezes, o né? Marcos está aqui para explicar pra gente. Vamos lá, Marcos. Vamos lá. Então, assim, a gente quando tem essa visão, a gente começa a ver ali os 12 meses do ano de 2021 e você vai ver ali acumulado IPCA 10,6. IPCA é um amplo. É a inflação oficial do Brasil. É só isso que você precisa se atentar, tá? Então a gente vai ver quanto que ela cresceu no mês a mês. Você vai perceber que nos meses de setembro e outubro a gente teve uma evolução maior no ano passado da inflação e ela termina e completa o ano, já falou anteriormente, o ano de 2021 crescendo 10%, ou seja, a média de crescimento dos preços dos produtos que nós consumimos na prática, no dia a dia, cresceram 10%. E aí retoma aquela pergunta, e a nossa renda e a nossa receita no mês a mês cresceu 10% também? Se não cresceu, a gente começa a perder o poder de compra, tudo vai ficando um pouco mais caro e a gente vai perdendo o poder de compra. Bom, a gente sabe, né, que esse aumento não é bom, né, gente? As consequências são bem maiores do que a gente imagina. E pelos gráficos ali, eu imagino que no começo de 2021, a gente estava ali também no finalzinho da pandemia já, né? Tu acha que inclui essa consequência? Tipo, a pandemia veio, já ajuda menos consumir e daí a gente tem uns valores menores nesse índice ou não? E quais são as consequências agora para 2022, já que tá tudo voltando ao normal e tá tudo subindo, né, no caso? Pronto, perfeito, excelente comentário. O que acontece? Quando a gente entra, o que aconteceu na pandemia? A gente teve o pagamento de auxílio emergencial, tá? Muito forte. Então a inflação ela tende a crescer quando você injeta muito dinheiro na economia. Então o pagamento do auxílio emergencial fez com que as pessoas consumissem cada vez mais. Se as pessoas estão consumindo cada vez mais, o preço dos produtos tende a aumentar. E aí, esse pagamento do auxílio emergencial contribuiu muito para esse crescimento, esse forte crescimento da inflação, que não é um problema só do Brasil, tá? É no mundo todo. Então, até grandes países, como por exemplo o próprio Estados Unidos, está sofrendo bastante também com inflação que anteriormente não era vista por lá. Entendi. Então, A gente tem uma outra tabela, né? tem sim. Uma outra tabela que você vai agora comparar algumas capitais, né? Pronto, olha só, eu trouxe só o resultado de fevereiro, que é o último que a gente tem da inflação desse ano de 2022. E aí, quando a gente olha São Luís é das capitais na tabela, aqui teve a maior inflação. São Luís teve um crescimento de preço de aproximadamente 1,33%. Ou seja, das capitais aí apresentadas, São Luís foi onde a gente teve o maior crescimento na média de uma cesta de produtos e serviços. Tá? Será por que São Luís ele ficou com esse valor tão alto, sendo que Porto Alegre, né, 0,43%?
A gente precisa analisar isso um pouco mais de perto, entender como é que foi o consumo, obviamente, de São Luís e entender no item, porque assim, essa cesta de serviços, essa cesta de produtos e serviços, ela é composta desde alimentação, transporte, vestuário, medicação, existe uma série de produtos que compõem essa cesta. E às vezes um produtinho ali, como a gente já teve no passado, por exemplo, um tomate, às vezes joga a inflação lá para cima de forma que a gente nem espera. Então a gente precisa olhar mais detalhadamente essa cesta de São Luís para perceber de fato qual foi o produto, qual foi o item que jogou talvez São Luís um pouco mais para cima nesse índice de inflação. Bom, a gente quer tranquilizar, né, o telespectador de casa, a gente sabe que tá difícil, mas eu queria que você deixasse aí uma dica para o pessoal que está em casa, poder não sofrer tanto essas consequências, se é que é possível, né? Pronto, olha só, infelizmente a gente não tem como não sofrer, a gente acaba sofrendo, né? Mas a boa notícia é, o que a missão, o objetivo do governo tem que fazer para controlar a inflação? O governo ele começa a fazer o que a gente chama de políticas contracionistas. Em outras palavras, ele começa a tirar dinheiro do mercado. Tem uma taxazinha que a gente já falou dela aqui no passado, chamada taxa Selic, que quando a inflação está em alta, essa taxa Selic ela é elevada. A taxa Selic é a taxa mãe de juros. Todos os juros do mercado estão mais altos. Se você quiser financiar um imóvel, o juro está mais alto. Se você quiser financiar um carro, o juro está mais alto. Se você quiser usar o rotativo do cartão de crédito ou pegar um empréstimo, está tudo mais caro, está tudo mais alto, porque a Selic está mais alta. Qual é o objetivo? Fazer com que nós, brasileiros, possamos consumir um pouco menos e assim a gente consegue, teoricamente, equilibrar essa balança de preços e controlar mais um pouco o preço dos produtos e serviços que a gente acaba consumindo diariamente. Então, como a Selic agora está alta, a expectativa é que a inflação já está chegando no seu teto, no seu limite. Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, também já informou que ele acredita que desse ano a inflação não deve subir mais muita coisa, deve chegar no máximo aí. Esse mês de abril deve ser a próxima máxima que a gente tem. Então, mais na frente, a inflação deve reduzir.